Nós temos visto nesses últimos dias algumas igrejas reformadas e calvinistas tentando desestabilizar a congregação cristã no Brasil. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Jason OS, na sua tela. Pois é, meus irmãos, é isso mesmo. Um movimento que vem crescendo é a união desses pastores com ex-CCBs. Nós vimos ultimamente uma conferência com um desses pastores e um ex-CCB. Para falarem de Cristo? Não. Para falarem de Evangelho? Também não. Para falarem de congregação cristã no Brasil. Por que será que essas pessoas elas se sentem tão perturbadas com o crescimento da CCB? São pastores reformados e calvinistas que, em seu desespero por dinheiro, não conseguem engolir que a congregação cresce a galope, mesmo sem cobrar dízimo, apenas com suas coletas que são voluntárias. Mas por que será que esses homens sentem essa necessidade famigerada de atacar uma instituição religiosa? Pois é isso, a CCB cresce mesmo sem cobrar dízimo e sem explorar o povo. Mas dentre esses pastores, aí nessa fila estão Augusto Nicodemos, tá também o Paulo Júnior, que é aquele pastor que acabou aí se envolvendo em um grande escândalo com alguns garotos e aonde ele próprio confessou com a sua própria boca ser um líder espancador que vivia espancando a sua própria irmandade. E também temos aí o Marcos Granconato, Flávio Martinez. Esse último é aquele que está se unindo com o ex-CCB Josafá Agra. Estão até fazendo conferências, gente, divulgando a congregação cristã no Brasil. Eu poderia acrescer alguns nomes a essa lista, como Caio Modesto e outros, mas acredito que esses são os principais. Então, como vimos aí, são homens estudados em teologia, são homens formados que terminaram seus seminários, estudaram a Bíblia de capa a capa, mas parece-me que coisas básicas da mesma eles não conseguem entender. Ou então fingem que não entendem por causa de seus altíssimos salários, pois precisam arrecadar dinheiro do povo. Mas, enfim, eu vou colocar aqui para vocês, para ilustrar melhor toda essa minha conversa, uma pregação de um pastor reformado, onde ele está ali explicando, fazendo a sua pregação expositiva, como eles gostam de falar, e depois eu vou colocar uma pregação simples de um de nossos anciães, de nossos cabecinhas brancas lá do Brás. E aí você mesmo poderá fazer a sua comparação entre a pregação de pastores reformados e a pregação de um dos nossos anciães da congregação cristã no Brasil. Mas antes, já se inscreve aqui no nosso canal, dá o like nesse vídeo e ativa as notificações. Como diria o nosso irmão Leão, vamos ajudar o nosso canal a crescer e que a nossa mensagem ela possa chegar cada dia a mais
pessoas. Prontinho, meus irmãos, estamos aqui com o vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele vai pregar algo, vai falar sobre uma explanação bíblica e nós vamos analisar aqui, lógico, né? Sempre colocando aqui a nossa análise. Então vamos ver o assunto que o pastor reformado ele vai trazer para nós. Vamos lá. E alguns dizem assim, bom, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. Eu estou debaixo da graça. Então vamos entender algumas coisas. Primeiro, não é verdade que o dízimo é só da lei. Olha só, ele já começa tentando convencer a mim e convencer a você que o dízimo não é só da lei. Prestem atenção, porque ele vai tentar descomplicar algo e acaba complicando muito mais. A Escritura, de forma muito clara, nos informa em Gênesis capítulo 14, lógico, claro, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que era rei, sacerdote de Salém. E Abraão está aqui 400 anos antes da lei ser dada por Moisés. Notem que para tentar provar que o dízimo não era apenas da lei, aí ele retrocede 400 anos antes da lei, indo para Abraão. Ou seja, ele permanece ali dentro do Velho Testamento. Pois o que nós colocamos é que o dízimo ele não faz parte do Novo Testamento, e sim do Velho. Mas muito bem, vamos continuar. Portanto, limitar a prática do dízimo à lei não é uma afirmação consistente à luz das Escrituras. É claro que o dízimo fez parte da lei. Sim. Porém, o dízimo está vigindo ainda hoje. Olhem só. Então, ele afirma que o dízimo fez parte da lei, sim, não só da lei, como de todo o Antigo Testamento. Só que ele diz que o dízimo ele está ativo nos dias de hoje. E agora ele vai tentar nos convencer de toda essa sua afirmação. Vamos lá. Por exemplo, sim, Mateus 23, 23. Eu sabia que ele viria para essa passagem de São Mateus, pois é a única ali no Novo Testamento onde Jesus Cristo fala sobre o dízimo. Só que tem algumas coisas que nós precisamos entender nessa passagem. Mas primeiro vamos deixar o pastor falar. Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sim, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Isso. Primeiro ponto que nós precisamos analisar aí, pastor, que dízimo não era dinheiro. Observe que Jesus disse, dais o endro, do cominho, da hortelã, de todas as lavouras da terra, das primícias da terra. Por que Jesus disse isso? Porque o dízimo era mantimento da terra, não era dinheiro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Esses mantimentos eram as riquezas da terra, onde ali eram oferecidos sacrifícios a Deus, e com esses mesmos alimentos também era sustentado quem? A tribo de Levi. E se dava ajuda ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Mas nos dias de hoje não é isso que nós vemos. Os pastores, eles não aceitam alimentos como dízimo. E sim, você tem que levar o dízimo, sim, em dinheiro, 10% de tudo que passar na sua mão durante
aquele mês. Mas vamos ouvir mais. Mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deverias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Outro ponto que nós temos que analisar. Jesus Cristo ali, ele estava ainda debaixo da lei, pois a lei ainda estava vigente. Ainda não havia entrado em prática o Novo Testamento, pois um testamento só tem valia com a morte daquele que o atestou. Então Jesus ali e os fariseus ainda estavam cumprindo a lei. Foi por isso que Jesus falou para eles: façam essas coisas, mas também façam aquelas. Outro ponto que também vale aqui a nossa atenção é que Jesus ali não está se referindo aos seus discípulos, não está falando com os seus apóstolos, e sim com os fariseus, que não eram herdeiros das promessas do céu. Pois em muitas passagens ali nós vemos o próprio Jesus dizendo: vós sois homens de coração duro, pois mesmo ouvindo a palavra de Deus, o evangelho da salvação, vós não amoleceis vossos corações. Por quê? Porque está escrito lá em Isaías que mesmo ouvindo, não entenderiam e não colocariam a palavra do Senhor em prática. Muito bem, então esses homens pregam dízimo, trazem o dízimo lá do Antigo Testamento, aqui para o Novo, para os dias atuais, como vocês viram o próprio pastor dizendo aí que o dízimo está vigente nos dias de hoje, sendo que todos nós já tendo um bom conhecimento da Bíblia, nós sabemos que o dízimo ele era arrecadado para o sustento da tribo de Levi. Então, só os levitas tinham o direito de arrecadar o dízimo, sendo que esses pastores, creio eu, que não são levitas. Pronto, agora nós vamos para uma pregação da Congregação Cristã no Brasil e vocês verão quão grande é a diferença. Eu vou colocar aqui. Aqui estamos com a pregação do nosso cabecinha branca, o Cláudio Marsola, de quando ele ainda era ancião, presidente no Conselho do Brás. Eita, e quantas saudades do nosso irmão. Vamos ouvir o nosso irmão Cláudio, por favor. Os irmãos sempre têm aberto a congregação num dia de semana, avisando a Irmandade, para ir lá fazer aquela contribuição, que é aquilo que Deus prepara no coração de cada um. Sempre dissemos, sempre anunciamos, e a obra assim é: ninguém é obrigado a contribuir. Cada um, se sentir de contribuir, contribua. Ninguém é obrigado a contribuir com nada. É isso que é pregado dentro da Congregação Cristã no Brasil. Vejam, pessoal, como a CCB ela está anos-luz à frente dessas denominações reformadas que estão sempre ali colocando o dinheiro à frente de tudo, transformando a fé dos fiéis em um produto. Essa é que é a realidade. Pois eles pregam salvação por dízimo. Vocês viram outro dia aqui, quando eu coloquei um vídeo, podem procurar aqui no meu canal, onde esse mesmo pastor, ele diz que se você não devolver o dízimo, você está roubando a Deus e se tornando uma pessoa maldita. Então, como que pode alguém maldito e ladrão entrar nos reinos dos céus? Fica praticamente que impossível. É ou não é? Mas na Congregação Cristã no Brasil, não. Olha aí o nosso irmão falando. Ninguém é obrigado a nada. Mas lá o dízimo é sim obrigatório, não é voluntário.
mas as coletas aqui na CCB são voluntárias. Vamos continuar ouvindo essa maravilha de palavra do nosso irmão. Se não puder contribuir, fica em paz. Ora a Deus, mas não deixe de congregar. Venha ouvir a palavra. Meu Deus. Se não puder dar nenhuma moeda, não tem importância. Aqui eu não ganho nada, os outros não ganham nada, o regente não ganha nada, a organista não ganha nada. Só que tem uma coisa, o que nós vamos ganhar, nós não trocamos com ninguém e nem gastamos com ninguém. É lá no reino do céu. Meu Deus! Sem falar que os irmãos não ganham nada, todos são voluntários, trabalham por amor à obra de Deus. É por isso que esses pastores não se conformam, gente, com esse crescimento da congregação cristã no Brasil. Como que pode? Como que pode? A igreja não arrecada dízimo, a igreja não oprime os seus fiéis, não oprime a irmandade, e continua crescendo cada dia mais, se desenvolvendo, construindo templos, ajudando o órfão, a viúva, os necessitados, os desempregados, se destacando entre a nação brasileira. Nós temos visto aí a CCB sempre em evidência, sendo elogiado pelo Ministério Público, pela Receita Federal, como uma, ou melhor, a denominação evangélica mais transparente do país. É por isso que eles ficam chateados. Mas nós temos que vir aqui e falar mesmo. A CCB não coloca a fé da sua irmandade como um produto, não! Como essas igrejas reformadas aí têm feito, igrejas presbiteriana, igreja batista reformada. Eles falam que se você não devolver o dízimo, você está colocando um revólver na cara de Deus e assaltando a Deus. Isso é evangelho, meus irmãos? É esse o evangelho que essas pessoas têm dito que têm encontrado? Não, não. Eu prefiro ficar na essência daquilo que aprendi desde o princípio. É isso aí, meus irmãos. Vimos a comparação entre as duas pregações, a de uma igreja reformada e uma pregação da congregação cristã no Brasil. Qual das duas vocês acham que está mais de acordo com as Escrituras Sagradas? Julguem vocês mesmos. Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebam um abraço do irmão Jason e até o próximo vídeo.